Olha só, neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Vasco da Gama, né, que conseguiu mais uma vitória importantíssima na Série B. É uma equipe que hoje se configura como um dos favoritos, sem dúvida alguma, para conseguir subir para a Série A, né, voltar para a Série A, que é o lugar do Vasco da Gama, né, não tem cabimento. O Vasco da Gama continua na Série B, continuou, né, foi para a Série B, ficou uma temporada na Série B, porque 2 temporadas, né, na Série B, porque não houve o devido entendimento do que estava acontecendo. Só que nessa temporada parece que a situação é um pouco diferente. O Vasco começou, na minha opinião, se planejando muito bem para a Série B. Depois, esse planejamento, a meu ver, foi um pouco por água abaixo, mas a coisa estava funcionando. E não estava funcionando somente porque o técnico parecia ser um técnico que tinha achado uma linha, mesmo questionado por muitos torcedores em vários jogos. O fato é que a coisa estava funcionando com o Zé Ricardo, né? Na minha opinião, o Zé Ricardo não era técnico para o Vasco, mas estava dando certo. Quando eu falo que não era técnico para o Vasco na Série B, eu deixo muito claro, o que eu falava antes também, é que o Vasco vai lidar na Série B com equipes que vão jogar de forma reativa. Quase todas elas vão jogar contra o Vasco de forma reativa. O Vasco tem o segundo maior orçamento da Série B, o segundo maior, o elenco que tem a maior valorização da Série B depois do elenco do Grêmio, a maior folha de pagamento também, depois da folha de pagamento do Grêmio. E vamos combinar também, tem uma qualidade de elenco também. Muitos torcedores podem reclamar disso, mas quando a gente olha para os elencos de outras equipes da Série B, precisamos pontuar que o Vasco tem muita qualidade. Ao menos qualidade para fazer uma campanha muito boa na Série B do futebol brasileiro, né? Então, diante desse cenário, me parece muito estranho o Vasco da Gama apostar tudo num técnico como o anterior, né? Que estava fazendo até um bom trabalho. Por que ele, contudo, não é que ele está fazendo um bom trabalho, os resultados estavam acontecendo. Em algumas partidas a equipe jogava bem, sim, outras não. Mas ali eu acho que não era somente o Zé Ricardo. O que estava funcionando no Grêmio, no Grêmio nada está funcionando, né, na verdade, né? Perdão pela confusão, né? Mas o que estava funcionando no Vasco da Gama, paradoxalmente, meus amigos, é isso mesmo, supera a questão do técnico. Ali tem muito a ver com a força do Vasco na Série B. E também tem muito a ver com as ações, as melhores ações possíveis que foram feitas de uma forma ou de outra, para que o Vasco conseguisse entender a Série B, conseguisse ter um bom desempenho também, nessa que é a segunda maior competição do futebol do Brasil, depois do Campeonato Brasileiro, mas depois também, evidentemente, da Copa do Brasil, mas a Copa é Copa, né? Em termos de campeonato, é o segundo mais importante aqui do futebol brasileiro, né? O Vasco, quando ele chega à Série B, na retrasada da temporada, por certo que era um favorito para subir. Não subiu porque ficaram brincando, né? Achando que pela força, pela tradição, pela torcida, pela camisa, né? Que entorta varal e vai ao chão. Que em virtude de tudo isso, o Vasco subiria com facilidade. Isso não aconteceu. Muitas ações foram demagógicas, né? Também ajudaram a equipe a não subir. Como eu disse, nessa temporada parece que a coisa mudou um pouco de figura. Há uma pressão agora também sobre essa questão da SAF. É muito importante que o Vasco suba nessa temporada. Porque se isso não acontecer, a 777 não fará no Vasco os grandes investimentos que ela sinalizou que fará. Na Série B, nenhum dono do clube vai investir tanto como investiria na primeira divisão. Isso pode gerar aí uma quebra de expectativa muito grande dos torcedores com a 777, diante daqueles que eles promulgaram, diante daqueles que eles falaram, né? De maneira que é muito importante que o Vasco suba nessa temporada para a Série A. É uma temporada muitíssimo importante para o Vasco, portanto, né? Eu acho que os acertos ali, alguns acertos, sim, teve jogador que chegou ali que não era bem isso, né? Mas também tem ali na quantidade, a gente acaba, né, tirando alguma qualidade. E a gente vê também em alguns jogadores jovens, e jogador jovem no Vasco hoje é fruto de investimento. Isso tem a ver com a grandeza do Vasco da Gama. Tem a ver, por exemplo, com o clube que é o Vasco da Gama, apesar de tudo, porque consegue ter alguns jogadores jovens. Isso é Vasco falando, isso é Vasco em ação, né? Por que não há a presença de alguns jovens tão interessantes de outras equipes da Série B? Porque eles não estão no nível do Vasco. Essa é a realidade. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, de uma forma ou de outra, as coisas se convergem para que o trabalho do técnico não seja tão complicado nessa temporada como na outra. E, a meu ver, isso também ajudou muito
no trabalho do Zé Ricardo. Agora, para mim, é um tanto quanto preocupante, foi preocupante e é preocupante a chegada do Maurício Souza. Na minha opinião, o Vasco errou em buscar o Maurício Souza, porque ele não tinha a devida testagem para ser técnico do Vasco. Este é o ponto. Não é porque é brasileiro, não é brasileiro, é novo, não é novo. É a devida testagem. Né? Por quais testes passou o Maurício Souza para ele se provar um técnico capaz de lidar com o Vasco? Então, na minha opinião, ele pode ser perfeitamente um grande técnico para o Vasco, mas eu acho que a análise sempre tem que se basear naquilo que a gente está vendo, não naquilo que pode acontecer. Isso não é análise. Isso é previsão, isso é prognóstico, isso é, né, jogo de cartomante, né? Jogo de cartas, enfim. Então, eu acho que essa mudança ela pode gerar ali pode gerar uma certa instabilidade. O Vasco hoje pode lidar muito bem com isso, pode perfeitamente sobreviver a uma instabilidade. Mas eu estou muito preocupado com este momento agora do Vasco. E nessa partida contra a equipe do Londrina, nós percebemos coisas funcionando, não funcionando tão bem como em outros momentos. É que com o Zé Ricardo, havia momentos em que as coisas não funcionavam, mas era dentro de um padrão. Né? É espantoso que já no começo a gente percebe que as coisas já não foram da mesma forma que antes. Por certo que pode haver uma transição também para ideias novas. A gente nem sabe direito o que é o Maurício Souza como técnico. Né? Mas o fato é que, independente disso, se viesse até um técnico muito experiente, também poderia haver uma transição. Isso por si já é preocupante. O fato de ser o Maurício Souza, muito mais ainda, porque ele é uma incógnita. Nós não sabemos o que pode ser o Maurício Souza como técnico do Vasco. E nesse jogo contra o Londrina, eu senti a equipe jogando mal. Eu acho que o mais importante foi a vitória. Acho que diante de jogos complicados, jogos em que... Complicados não, jogos em que a equipe não consegue jogar bem, porque, na verdade, se houve um complicador para o jogo, foi o próprio Vasco. Não foi o Londrina. O Londrina não está com essa bola toda como equipe para complicar o jogo do Vasco. Eu acho que, na verdade, ali, o Vasco se complicou. Taticamente, a gente percebe o Londrina povoando muito meio de campo, né? E o Vasco, sobretudo no segundo tempo, não conseguiu lidar com isso. O Vasco perdeu muito meio de campo no segundo tempo. Né? Agora, conseguiu, evidentemente, vencer. Né? Eu acho que deu muito trabalho para o Vasco, aqueles jogadores ali que jogaram pelo centro ali, né? Da equipe do Londrina. Né? E, ao mesmo tempo, houve uma sobrecarga à criação do jogo do Vasco. O Andrei foi uma exceção, jogou muito. Muito mesmo. O Nenê também foi muito bem na partida. Né? Acho que o Figueiredo ficou devendo um pouquinho. Acho que tem crédito, está tudo muito bem. Mas, na minha opinião, por exemplo, o Vasco perdeu o meio de campo, e acho que o técnico, nesse sentido, ele já demonstrou ali uma dificuldade de entender o elenco. É normal, é absolutamente normal, porque é cedo. Não dá para criticá-lo por causa disso agora. Não dá para criticá-lo. Seria covardia criticar o Maurício nesse momento. Mas ele não foi bem nessa partida. O Vasco conseguiu vencer, porque é Vasco, porque tem bons jogadores, mas não foi por causa do técnico. O técnico não ajudou muito na vitória do Vasco, na minha opinião. E, como eu já disse, isso é normal, isso pode perfeitamente acontecer, mas vamos combinar que não funcionou. A equipe teve dificuldade com as suas transições, né? A equipe teve muita dificuldade ali para fazer com que as coisas funcionassem, como eu disse, no meio de campo. O meio de campo não conseguia ligar o ataque como em outros momentos, né? A gente via jogadores ali que a quem ficava ali a função de ter velocidade, né? Responsável por gerar velocidade no jogo, não conseguia. Então, uma coisa realmente não estava legal. Não estava funcionando bem como em outros momentos, né? Agora, evidentemente que o Vasco, como eu disse, venceu. E é muito importante quando vence que... é muito importante quando não joga bem que consiga vencer. Né? Acho que se houve um erro do Maurício foi essa questão do Palácio no banco de reservas. O Palácio poderia gerar ali algo muito mais benéfico para a equipe. Né? Tá com o Matheus e Gabriel, né? É complicado. Né? Muito complicado mesmo. A equipe perdeu muito no primeiro tempo, porque não conseguia, por exemplo, ter um entendimento de como fazer a saída de jogo. A equipe perdia relevância ali no primeiro campo, né? No campo de ataque, naquele setor ali, à frente da primeira linha. A equipe não apresentava muita relevância, tinha muita dificuldade de fazer essa transição. Isso aconteceu não somente porque havia, na minha opinião, jogadores ali que não estavam funcionando bem, mas também porque esses jogadores também dificultavam muito as transições. Né? Então, acho que foi um erro aí na formação.
Agora, enfim, a equipe, como eu disse, conseguiu essa vitória aí, e isso foi o mais importante, né? O gol do Vasco saiu aos 48 minutos aí, no caso, né? O gol do Raniel, que é um desses jogadores que, quando chegou ao Vasco, também foi uma incógnita, né? No caso, né? E acabou, por exemplo, fazendo o gol, entrou ali, fez o gol, assim que entrou, né? Na verdade, ali, fez o gol. E isso foi o mais importante. O importante foi a vitória, gente. Muito importante a vitória do Vasco. Mas não jogou bem. E é preocupante? Acho que nem tanto. Os sinais não foram legais. Mas são sinais de um começo. E como eu disse, me parece que o Vasco hoje está muito mais sustentado, tem muito mais coisas funcionando. Isso também pode, por exemplo, suportar um momento de instabilidade. Então, acho que nesse sentido não é tão preocupante assim. A Série B deverá ficar mais complicada a partir das próximas rodadas para o Vasco, para o Cruzeiro, para o Grêmio e para qualquer outra equipe, né? A Série B começou com um baixo nível técnico e competitivo nessa temporada, ao contrário do que foi na temporada passada e na retrasada também. Eu acredito, sinceramente, que algumas dessas equipes melhorarão, vão melhorar, e é muito importante que o Vasco não demore muito a se reencontrar com o melhor do seu jogo, né? Isso é muito importante, porque nos próximos jogos do Vasco, primeiro, o Vasco vai ter a oportunidade de se vingar do Operário Fantasma dos Trilhos, né? Operário de Ponta Grossa, né? Já na próxima rodada, eu presumo que os torcedores vão lotar São Januário, vai ser na próxima sexta-feira, horário interessante até, 19 horas, se fosse, por exemplo, como é uma sexta-feira, se fosse 20h30, 21 horas, seria ainda melhor, né? Mas, por outro lado, alguns que estão saindo do trabalho podem perfeitamente já se dirigir para São Januário, e acredito numa lotação, e a torcida está fazendo muita diferença no Vasco nesse momento, né? Muita diferença para o Vasco. Depois o Vasco vai ter um encontro, para mim, mais complicadinho com a equipe que mesmo em casa se fecha muito bem, que é o Novo Horizontino, né? Fora de casa, ele volta a jogar em casa um jogo que acho que tem condição plena de vencer. Para mim o Vasco é melhor do que o Sport Recife. Tem mais time que o Sport Recife. E vai ter contra o Sport Recife um time completamente fechado nos seus domínios, né? Talvez até mais fechado contra o Vasco, curiosamente, do que o Operário de Várzea Grande, Operário de Várzea Grande de Ponta Grossa, né? E aí depois vai visitar Criciúma e tal, enfim. O mais importante, portanto, para o Vasco é, por exemplo, se encontrar com o melhor do seu jogo, porque algumas equipes irão melhorar, né? O Sampaio Corrêa, né, que vai enfrentar o Vasco, acho que dia 13 de julho, é um time que, para mim, vai melhorar na Série B, né? Então, é muito importante que o Vasco retome o seu nível. Mas o que mais importou nessa partida não foi o jogo ruim, porque isso acontece com todas as equipes, né? O mais importante foi a vitória. E o Vasco precisa subir. A questão não é que tem que subir, precisa subir. Precisa voltar para a Série A. Primeiro, porque é o lugar do Vasco. Segundo, porque a torcida não merece que o time passe mais de 2 temporadas na Série B. Não tem cabimento um negócio desse. Não era nem para ter caído. Caiu porque os caras estavam preocupados muito mais com eleição do que com o Vasco da Gama naquele momento, né? Ficou na Série B porque os caras continuavam praticando demagogia, não entendia o que era a Série B, né? Nessa temporada, dá sinais muito positivos que vai subir, porque os caras parecem que estão entendendo agora o que era a Série B, e estão conseguindo pensar o Vasco inserido nessa Série B, né? E tendo as melhores ações aí, na medida do possível, claro, para que o Vasco consiga retornar. E acho que vai retornar. Parabéns ao Vasco por essa vitória, apesar de o desempenho não ter sido muito bom. Vamos ficar de olho no desempenho a partir de agora. É um momento de transição, sim. Eu não indicaria Maurício Souza para o Vasco. Já chegou no Vasco. O torcedor agora tem que ir para a arquibancada e torcer para que o Maurício seja um grande técnico para o Vasco. Aqueles que foram contra, eu acho que poucos, né? Precisam torcer para o sucesso dele agora, porque torcer para o sucesso do Maurício é torcer também para que o Vasco consiga fazer uma grande campanha e voltar para a Série A, que é o lugar